notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é no Banrisul. Aniversário é uma data para dividir com a família, os amigos e os parceiros. E a amizade é o que não nos falta. São mais de 100 anos de história, fazendo parte da vida de milhares de brasileiros. Com tradição, solidez e segurança, protegemos aqueles que você ama. E é assim que cuidamos do seu presente, para que você possa curtir a tranquilidade de um futuro mais protegido. Para tudo ficar bem, GBUX, a proteção certa para a sua família. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafra. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Meia hora mais de sono, o relógio não vai te dar. Mas, só com Dura Mais. Com a gasolina Dura Mais da Rodóio, você tem até 10% mais de economia de combustível e ainda polui menos. É tecnologia que faz bem para o seu carro, para o meio ambiente e para o seu bolso. A escolha é sua. Escolha mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. Escolha Rodóio. Eu quero o tempo todo, nada menos que tudo, junto e conectado. Tudo aqui. No meu celular quero série, futebol, ter o primeiro 5G do Brasil. Streaming e TV que agora eu posso levar comigo pra todo lugar. Tudo aqui pra já. Então você vai ter que entender. Para sempre muito mais. Dentro ou fora de casa. Diversão em todo lugar. Com conteúdo que arrasa. Na banda larga e no celular. Com a Claro eu sou muito mais. Claro, tudo junto e conectado. Agora você pode consultar sem sair de casa. Meu Médico Online, a telemedicina da Unimed Porto Alegre. Acesse pelo nosso site ou aplicativo. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Olá, eu sou Alexandre Appel e está entrando no ar o programa Consumidor RS. De novo, em tempos de pandemia, ancorado da minha casa, na Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. O programa Consumidor RS é um oferecimento de Zafra e Bourbon. Economizar é comprar bem. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Rio Grande Seguros, teu futuro começa agora. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Rodóio, Dura Mais, a nova gasolina da Rodóio. Estamos sintonizados, canal 20520 da Claro Net TV, Porto Alegre, com transmissão simultânea para praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul.
na região do Vale dos Sinos, é o 26526. Estamos também ao vivo, em tempo real, no portal do Canal Bar, para o mundo inteiro. É o stream ou a live, como você queira. Infelizmente, começo essa semana enlutado. Na sexta-feira, por volta de meio-dia, a colega Jane Guerra, da Rádio Gaúcha, noticiou, ao vivo na rádio, o falecimento do seu Adelino Colombo. Fiquei muito triste, pouco tempo depois, a assessoria de imprensa das Lojas Colombo mandou um e-mail para nós, do Consumidor RS, divulgamos no portal, de fato, seu Adelino tinha falecido aos 90 anos. Seu Adelino, um empreendedor, um vencedor aqui no nosso Rio Grande do Sul. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, de ter sido, inclusive, convidado para a festa do cinquentenário das Lojas Colombo no Teatro do SESI, na Fiergs. Estive em Farroupilha, dei treinamento para novos gerentes. Uma criatura maravilhosa, seu Adelino, que Deus o receba na eternidade. Sábado de noite foi uma choradeira. Minha filha, jornalista Renata Apple, perdeu sua cachorrinha, faleceu, a Ana, do canil Leonor Akita, que foi de Porto Alegre para os Estados Unidos com ela. Ela foi uma mãe extraordinária, faleceu, o bichinho. Uma dor, é devastador. Perder um cão é como perder um filho. No sábado de manhã, acordo com a notícia que o Joaquim, filho da Flavinha, que trabalhou na Agas há muito tempo, 3 aninhos, perdeu a batalha para o câncer. Em julho desse ano, ela tinha dito que ele estava curado, o bichinho. E sábado, por volta de meio-dia, fiquei sabendo que na quinta-feira faleceu o Paulo Acon, da Merplan, da agência da Gimo. Paulo é meu amigo, motociclista, um queridão. É uma semana que começa para mim muito difícil. Que Deus proteja e guarde meus amigos todos. Confiram no nosso programa de hoje as entrevistas que realizamos na Galeteria de Paolo, no Bourbon Laçador, com o desembargador Carlos Roberto Lôfego Caníbal, Dr. Marcos Reus, presidente da Associação Corporativa MedCenter, e o Dr. André Rosa, diretor do Hernia Center no MedCenter. O programa Consumidor RS está começando. O programa Consumidor RS tem o apoio de Panvel Farmácias. Você sempre bem. Parabéns, Júlio Motim Neto, um dos 500 mais importantes empresários do Brasil. Parabéns ao Júlio, ao Julinho, ao Júlio Neto, ao trabalho que tem feito à frente da presidência da nossa Panvel. Consumidor RS tem o apoio de Guarida Imóveis, sua primeira opção imobiliária. Estivemos na semana passada na Galeteria de Paolo, no Boulevard Laçador. Olha, que lugar aprazível, que espetacular. Ocasião em que entrevistamos o desembargador Carlos Roberto Lôfego Caníbal, do TJRS, Dr. Marcos Reus, presidente da Associação Corporativa MedCenter, e o Dr. André Rosa, diretor do Hernia Center no MedCenter. É papo cabeça. Pode rodar a matéria, Tiago. Estamos na Galeteria de Paolo, aqui no Boulevard Laçador, em Porto Alegre, nesse ambiente maravilhoso, para um bate-papo. Medicina, saúde e direito. Olha que espetáculo que nós vamos juntar aqui hoje. Dr. Marcos Reus, presidente da Associação Corporativa MedCenter, desembargador Carlos Roberto Lôfego Caníbal, um amigo de longa data, um jurista que entende muito de medicina, e lá na ponta direita o doutor André Rosa, da Hernia Center, lá do MedCenter. Eles que operam hérnias e outras coisas todos os dias, doutor Marquinhos e ele. Nosso bate-papo vai ser muito legal. Saúde e direito. Eu quero começar com o meu amigo desembargador Caníbal, que eu tenho, assim, uma admiração muito grande até por coisas que envolvem a minha vida pessoal. Eu moro no meu paraíso em Águas Claras, não pago pedágio. Graças a uma decisão terminativa do desembargador, que disse que morador de Viamão não paga pedágio. E agora está uma luta lá, porque querem colocar um pedágio no RS 118, e os moradores de Viamão estão se reunindo de novo. Meu querido amigo desembargador Caníbal, judicialização da saúde.
Me lembro que o amigo palestrou em alguns eventos da Associação Brasileira de Medicina de Grupo, num outro evento da saúde promovido pela FEUSul. Aquelas decisões que os juízes têm que tomar de noite, num sábado, num domingo, onde a pessoa está com um risco iminente de vida, de morte, e é preciso que o juiz autorize a aquisição de um medicamento, uma internação, uma cirurgia, uma prótese. E o juiz, na solidão e na responsabilidade que tem que tomar uma decisão e muitas vezes não está instrumentalizado o suficiente. Acho que isso que já se falava alguns anos atrás mudou. Eu tenho a impressão que o nosso judiciário hoje tem recursos para buscar, para não tomar decisões mais complicadas. Mas esses dias vi que uma operadora grande de saúde teve que importar um medicamento, 10 milhões de reais, para uma criancinha com uma doença degenerativa. E, enfim, isso é um pêndulo aí, uma espada na cabeça, principalmente das operadoras de saúde suplementar, porque é um regime mutualista. Se ela tem que pagar uma decisão judicial de 10 milhões, quem vai pagar essa conta são os outros associados. Como é que está esse momento, desembargador, nessa questão da judicialização? Vou lhe passar o microfone. Em tempos de pandemia não convém ficar falando muito perto. Esteja à vontade, por favor. Olha, uma alegria enorme estar aqui com vocês hoje, encontrando esse querido amigo de longa data e dos demais amigos que estão aqui presentes também, que estão participando. É uma satisfação realmente indescritível, de muito carinho. Mas indo direto ao assunto, essa questão que tu me coloca, ela não mudou muito. Ela não mudou muito. Por quê? Porque nós continuamos cada vez mais coexistindo e adoecendo, neste caso do problema da saúde e daquele que precisa muitas vezes de um medicamento, de um tratamento, de uma internação, etc, 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 que não raro está com o seu médico, mas que muitas vezes, por razões várias, acaba saindo do colo do médico e indo para o colo do juiz. Por motivos, muitas vezes, econômicos, etc, etc, procurando, então, às vezes, que a União, o Estado ou municípios acabem arcando com esse custo do procedimento, ou internação, etc, etc, etc. Isso leva a crer, e nós temos que entender como é que funciona esse aspecto funcional dos fatos da vida. Ora, o Estado existe para e em função do ser humano, para nós. Não há razão para existir o Estado se o Estado não fizer o que tem que fazer para todo cidadão que paga, entre aspas, para que ele exista. Custeie, né, o serviço público como um todo. E por isso, então, que muitas vezes um paciente, um cidadão, uma cidadã, vai buscar o seu auxílio junto ao judiciário para que responsabilize a União, Estado ou município, para que arque com as despesas do seu tratamento, da sua prótese, internação, etc, etc, etc. E isso tem aumentado e não diminuído. Por quê? Porque cada vez mais nascem pessoas, e pessoas adoecem. Né? E alguém, obviamente, vai tratar, que são os médicos. Né? E isso tem custo. E é esse o problema, rapidamente, sobre o tema, resumidamente, destacando que, então, por isso nós somos muitas vezes chamados, às vezes até de madrugada, de plantão, porque o caso é grave e necessita de uma atuação absolutamente imediata. E nós não podemos deixar para depois, porque existem vidas que às vezes acabam terminando antes de que se consiga ou a medicação ou a internação, etc, etc. Eu tenho lutado contra isso há muito tempo. Você sabe disso, muitos anos. Então, me parece que essa questão, ela não vai ter fim, né? Muito embora se tenha uma série de outros mecanismos e argumentos, mas não vai ter fim. Acredito piamente nisso. E com relação ao pedágio, não só aquele de Viamão, porque era um pedágio que foi colocado dentro da cidade. Então, se você saía daqui e ia 2 quadras depois, onde ficava a casa do Apio, tinha que pagar o pedágio. E para voltar também. Mas isso também acontecia aqui, na Freeway, e esse também foi mudado assim, também. Foi com base nessa decisão. Não podemos, obviamente,
extorquir o cidadão com um pedágio dentro de uma cidade, praticamente, né? Por esses motivos, óbvio, né? O pedágio tem que ser para aquele que usa a estrada, e não para quem utiliza 1 centímetro de estrada, somente para ir visitar ou ir levar o seu feijão que ele planta aqui para a feira que fica do outro lado do pedágio. Então essa é a razão óbvia, né, dentro de uma razoabilidade de visualização dos fatos da vida, que levaram a essa decisão nossa, que foi mantida, né, e beneficia todos aqueles que residem nesses locais. Nosso ídolo. Então, só... O desembargador virou nosso ídolo em Viamão. Ontem eu estava vendo uma notícia, doutor André, doutor Marcos, de uma senhora que está bem desesperada, desembargador. Internaram o pai dela no Hospital São Camilo, em São Paulo. Não tinha vaga nos hospitais públicos. Internaram no hospital privado. Ele com Covid-19, ele ficou 90 dias em UTI. A conta está em 2.400.000 reais. Ela não sabe de onde tirar esse dinheiro. Como é que se administra uma coisa dessa, doutor Marcos? Essa é a pergunta do milhão, né? Mas eu acho que um pouco do que a gente está aqui hoje tem a ver com isso. A resposta ela é bem complexa. Mas, assim, um dos desafios, eu acho que uma das coisas que a gente precisa se preocupar, e por isso é um dos motivos que a gente está conversando assim, com pessoas do direito, com pessoas da administração, com pessoas da saúde pública, porque a gente daí volta para o conceito de saúde, né? Que a saúde é o bem-estar físico, emocional, social, não é só ausência de doença. Então, assim, um médico sozinho, e a gente sabe isso, ele não vai resolver o problema da saúde, assim como um advogado, como um desembargador, como um administrador sozinho. Essa solução, ela precisa ser construída a várias mãos, né? E esses são os desafios que a gente tem. E eu concordo 100% com meu amigo Caníbal, né? É bom que a gente tenha uma amizade pessoal muito grande, mas ele tem um conhecimento de direito e médico muito grande. E a nossa ideia, como associação, como grupo de médicos, é aproveitar isso, no bom sentido mesmo, em benefício exatamente igual ao direito. Nós só existimos, nós só trabalhamos pelo nosso paciente, pelo nosso cliente. Não existe outro motivo da nossa existência como médico. Claro. Né? E incrivelmente, às vezes é isso que falta para a gente chegar à solução dos problemas e das dificuldades. Então, muitas formas de resolver esse problema da judicialização e de outros problemas de custos, às vezes, tem coisas pontuais, mas muitas das soluções elas são simples. Precisa ser a decisão, o contato ser tomado em conjunto, claro, inclusive com as operadoras, com a justiça, para resolver definitivamente. E o Caníbal deve viver isso. Muitos dos problemas judiciais e médicos, eles se repetem, são exatamente os mesmos, muitas vezes, né? Porque não procuramos uma solução definitiva para esses problemas, para não precisar a operadora resolver, a justiça ou o médico. Tem situações pontuais que isso sempre vai ser necessário, mas na grande maioria dos casos a gente tem condições de resolver isso. Mas, de novo, o foco tem que ser o nosso paciente, a nossa coisa, e é isso que a gente está lutando. A nossa associação, sabe bem, ela tem o seu mundo no hospital, eu também trabalhava nisso. A gente tem toda uma coisa de conhecimento médico, de difusão do conhecimento médico, etc., e que é fundamental, obviamente, mas tão ou mais importante também é essa coisa de integração com a sociedade, com o direito, até com a política, né? Eu acho que nós precisamos, especialmente o direito e os médicos, assim como os administradores, retomar o controle dessa coisa, visando as necessidades do nosso paciente mesmo. Muito bem, nós tivemos um evento na Assembleia Legislativa, dia 16 de setembro, consumidores e empresas unidos para a retomada do crescimento econômico do Rio Grande do Sul, onde 2 palestras nos chamaram muito a atenção, exatamente nessa linha que o Dr. Marcos Reis colocou, do Dr. Marcelo Matias, do Sindicato Médico, e do Dr. Eduardo Neuber Trindade, do CREMERS. Aliás, hoje, no Jornal 0 Hora, tem um artigo do ontem, o Dr. Eduardo Neuber, falando da dificuldade do acesso do paciente à saúde pública. É uma burocracia interminável. Nós temos aí já portarias do Ministério da Saúde que a mamografia pelo SUS é prioritária nesse momento do Outubro Rosa, mas as mulheres não conseguem fazer mamografia pelo SUS. Então é um negócio muito complicado. Quero ouvir a opinião, vou pedir para o Cristiano, nosso cinegrafista, nosso craque das imagens, passar
o microfone para o doutor André Rosa, da Hernia Center, do Med Center, porque a ideia do Med Center, do Hub da Saúde, é um negócio muito legal. Sim, Apel, eu estava atento aqui a essas colocações que nós discutimos agora há pouco, e sempre que eu vejo falar sobre essas dificuldades nos tratamentos de saúde, eu lembro de um detalhe que tem feito parte do nosso trabalho já há muito tempo na nossa clínica de cirurgia de hérnias, que é a observação da relação médico-paciente. Porque a relação médico-paciente, a gente não pode esquecer que é um dos pilares da medicina hipocrática, que, num ramo filosófico antigo, fez nada mais, nada menos do que as definições do que é a medicina. E isso ajuda muito a resolver diversos problemas. Não só quando a gente consegue tirar o máximo da relação médico-paciente. Primeiro, ela deve ser preservada e existir. Eu acho que talvez isso seja uma das dificuldades da medicina quando ela precisa ser administrada institucionalmente, como, por exemplo, num sistema público ou num sistema de planos de saúde, né, para grande número de pacientes ou de clientes. Mas é um desafio que ele deve ser enfrentado tentando sempre que esse pilar da medicina seja preservado, da relação médico-paciente. E ali a gente consegue muitas vezes fazer o que no aspecto mais de microcosmo, assim, no trabalho do dia a dia da clínica de hérnia, é desenhar o recurso que a gente tem mais apropriadamente para cada tipo de paciente, né? Tem um termo em inglês que se usa modernamente, chama tailoring, que é a fazer um procedimento sob medida para cada paciente. E isso, às vezes, quando a gente depois vai analisar todos os dados históricos, assim, a gente vai ver que melhora o atendimento de uma maneira geral, a gente melhora a segurança dos procedimentos, a gente não simplesmente veste um tipo de cirurgia, por vezes altamente tecnológica, em todos os pacientes do mesmo jeito, a gente administra isso, e também no aspecto de custos também é bastante interessante. Por isso que eu vejo que esse ponto da preservação da relação médico-paciente e de tirar o máximo disso pode resolver vários dos problemas de saúde também num aspecto maior, assim, de instituições. Faremos agora um rápido intervalo. Na volta, confira a continuidade dessas interessantes entrevistas que realizamos na DiPaolo. Rápido intervalo, não saia daí, já estamos de volta. O programa Bem Panvel tem bem mais vantagens na hora da compra para você aproveitar. Quem faz parte ganha descontos bem personalizados nos seus produtos favoritos. E tem ofertas bem exclusivas em genéricos e medicamentos de uso contínuo. Também ganha cupons de ofertas que são bem a sua cara. E fica sabendo bem antes de todas as promoções e lançamentos da Panvel. Quanto mais você é Bem Panvel, mais a Panvel é... E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota no tempo que não dá um segundo. Eu fico com a pureza e a resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Icatu é previdência, seguros de vida, capitalização e investimentos. Icatu é vida, para toda a vida. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Nada menos que tudo junto e conectado. Tudo aqui. No meu celular quero série, futebol, ter o primeiro 5G do Brasil. Streaming e TV que agora eu posso levar comigo pra todo lugar. Tudo aqui pra já. Então você vai ter que entender. Para sempre muito mais.
Tudo junto e conectado. Sabe desde quando os seres humanos duelam contra fungos, vírus e bactérias? Desde sempre. Mas com Gimo Antibac você vai eliminar esses intrusos que podem estar espalhados pela casa de maneira fácil, rápida e com um cheirinho especial. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Gimo, qualidade comprovada. De volta, Consumidor RS, que tem o apoio de Gimo. Gimo, qualidade comprovada. Acessando gimo.com.br, você confere as novidades dos produtos Gimo para nós consumidores. Mandar um abraço à direção da Gimo, especialmente o Luiz e o Júlio Morandi. Meus sentimentos pelo falecimento do Paulo Acon, da agência Emerplan, agência que cuida de toda a publicidade da Gimo. Fiquei muito triste com isso, muito triste. Consumidor RS tem o apoio de Catu Seguro, especialista no que tem valor para você. Para o CCG Saúde, medicina de valor só se faz com quem tem como profissão valorizar a vida. No dia 18 de outubro, dia do médico, homenageamos a todos aqueles que cuidam de nós e de quem amamos, com todo conhecimento, empenho e cuidado, que independente de quem seja o paciente, sabe a importância que cada vida tem. Em tempos de pandemia, os médicos estiveram na linha de frente desde o início, enfrentando um inimigo pouco conhecido, que exigiu coragem, uma busca constante pelo conhecimento. Esforço que impactou diretamente milhares de vidas salvas e hoje nos dá esperança de que dias melhores estão por vir. Obrigado, médicas e médicos, por fazerem parte da vida de todos nós, especialmente nesse momento tão desafiador da nossa história. E continuamos apresentando nosso programa de hoje, as entrevistas que realizamos na Galeteria de Paulo do Bourbon Laçador, com o desembargador Carlos Roberto Lôfego Caníbal, do TJRS, Dr. Marcos Reus, presidente da Associação Corporativa MedCenter, Dr. André Rosa, diretor do Hernia Center no MedCenter. Pode soltar a matéria, Thiago. Há anos atrás, quanto tempo tem o MedCenter, o hub da... 18 anos. Há 18 anos atrás, o primeiro hub da saúde nascia em Porto Alegre, desembargador. E é um troço tão genial que deu certo, que todas as clínicas lá são muito integradas, hoje sob a presidência do Dr. Marcos Reus. As clínicas são integradas, o prontuário do paciente é o mesmo em todas as clínicas. Se eu preciso ir num urologista, se eu preciso ir num dermato, num cardiologista, num pneumologista, mandar um abraço ao Dr. Luiz Otávio Madureira, deve estar nos assistindo, querido amigo de lá. Então aquilo funciona muito bem. A sua saúde num só lugar, esse slogan me parece muito correto. Porque a pessoa desorientada não sabe aonde vai, que médico procura. É uma situação muito difícil. Não lhe parece, desembargador, que o cidadão deveria ser melhor orientado na busca dos serviços de saúde? E é isso que vocês fazem com os seus programas. E muito. E os eminentes médicos que estão aqui, que são preparadíssimos, né? E que, obviamente, reduzem essa situação, né, a um local único de apreciação e de execução de todos esses atos absolutamente necessários. Bom, mas daí você pode me dizer, bom, mas nós estamos falando de que faixa social? Bom, aí é que está o problema. Nem todos têm a informação a respeito dessas situações todas que nós estamos falando. Isso envolve questão cultural e questão econômica, inclusive, né? Situações como essas podem criar problemas, como, por exemplo, nós estamos tendo agora no Judiciário, em função de uma ordem de serviço que foi baixada lá, em que há uma proibição que se entre nos prédios do Poder Judiciário, fórum, tribunal, etc., com determinados tipos de vestimenta, principalmente mulheres, com mini saias ou com algumas blusas mais decotadas, etc. E tal. E nós estamos fazendo um trabalho para modificar isso aí, porque realmente existem pessoas que são têm menos poder aquisitivo e que não têm, por exemplo, um chinelo para ir até determinado fórum ou tribunal. Então, e eu me lembro já de muitos anos atrás, quando eu era juiz aqui em Santo Antônio da Patrulha, que houve uma situação dessa que não deixavam entrar uma testemunha, porque a testemunha não estava calçando o sapato, estava com chinelo de dedo.
e eu, obviamente, deixei ela entrar e disse que não poderia isso acontecer, porque isso acaba evitando que haja acesso à justiça. E assim como nós temos que ter acesso aos hospitais, à medicina, à saúde, nós temos que também ter acesso ao Poder Judiciário, à Justiça. E isso está consignado na Constituição Federal, no artigo 5º da Constituição Federal, né? Acesso ao Poder Judiciário. E nem a lei pode evitar isso. Isso está consignado na Constituição Federal. Então, se nem a lei pode, muito menos uma ordem de serviço interna do Poder Judiciário pode fazer isso. Porque às vezes eu tenho, digamos, como juiz, lá em determinado local do interior, é um processo em que tem umas testemunhas pobres que não têm uma vestimenta exatamente como se pretende, ou pretendem alguns, para fins de acesso aos prédios do Judiciário. E o que é mais importante? Que essa pessoa só entre nos prédios do Judiciário bem vestida, ou que ela venha trazer a verdade para fazer justiça para qualquer um de nós, se nós tivermos um processo em julgamento. Eu quero que essas pessoas venham, se o processo for meu ou for parte, venham depor de qualquer maneira. Não importa a vestimenta. Como não importa, obviamente, para os médicos, qual é a roupa que está o seu paciente, na hora que, obviamente, até porque ele não vai ficar com roupa, lá dentro do bloco cirúrgico, né? E vai ser feita uma cirurgia, independentemente do tipo de vestimenta que ele use ou deixe de usar, né? Então, são coisas da vida que nós temos que sempre perquirir e estar, obviamente, criticando, né? Sob o ponto de vista de uma visão crítica, sob o ponto de vista sociológico, filosófico e até ideológico. Porque muitas vezes tudo isso é que se conjuga para que se chegue a algum desiderato, né, sob o ponto de vista da consecução de uma objetividade argumentativa. Então, me parece que essas questões todas nós não podemos deixar de lado, e principalmente com relação a essa questão dos preparos e das informações. Preparo do juiz, que tem que saber muito bem direito, mas tem que saber fazer principalmente a justiça. Porque se ele souber direito, mas não for justo, acaba-se com o Poder Judiciário e com a prestação jurisdicional, que acima de tudo tem que ser justa. E para ser justa tem que ter uma gama de aquisições intelectuais e de disposições volitivas para esse fim. E não simplesmente decorar determinados textos legais ou textos médicos para simplesmente deferir ou indeferir alguma coisa. Há pouco tempo atrás eu tive uma questão que eu julguei, me lembrei agora sobre isso, que envolvia uma questão oncológica num cidadão, e era um melanoma. E esse melanoma foi retirado, e depois ele foi pedir uma isenção do imposto de renda, que é previsto em lei. Esse cidadão, então, foi submetido a uma cirurgia, foi retirado o melanoma, e depois ele pediu, então, o benefício legal. Foi negado a ele, inclusive foi feita uma perícia lá no Poder Judiciário, e uma junta médica, 3 médicos, disseram que ele não tinha esse direito, que os médicos nem deveriam dizer isso, quem vai dizer sobre o direito seria o juiz, no caso, porque tinha sido feita a retirada do tumor, melanoma. Aí houve um recurso para a presidência do tribunal, o tribunal manteve esse laudo médico. Houve o recurso, veio ao judiciário, o juiz de primeiro grau manteve o laudo dizendo não tem direito, porque conforme referido pelo laudo, ele foi retirado e tal. Veio o recurso, o colega da Câmara, na minha Câmara, que era o relator, manteve a decisão e eu divergi, citando aproximadamente 32 obras de medicina bem atuais sobre o tema da Itália, de Portugal e da Espanha, se não me engano. Esse julgamento, o outro colega me acompanhou, foi então favorável ao paciente, né? Foi favorável, ele teve o direito à isenção do imposto de renda, que é o que ele queria. E eu estou dizendo isso só para que vejam bem como a informação sobre esses aspectos é importante, é muito importante. Esse julgamento, houve recurso, foi para Brasília, foi confirmado o nosso julgamento e virou um leading case para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Ou seja, pacientes que têm determinado tipo de doença, que estão previstas na lei do imposto de renda, neste caso, que nunca tinha havido um julgamento sobre isso, que era um melanoma, tem esse direito à isenção do imposto de renda. E isso ficou então consignado. Isto é informação, e as pessoas têm que ter informação com seus médicos, têm que ter informação com o seu advogado, para que possa, eventualmente, ter que entrar na justiça para receber o seu direito. Qual é ele? Isenção, no caso do imposto de renda. Esta informação, essas informações, estou dando uma
mas como outras que eu referi, que são importantíssimas para que o cidadão vá buscar com o seu médico, o seu procedimento e sucessivamente a sua internação, ou se for o caso, buscar perante o Estado, que tem sim, na forma constitucional, ou o Estado, que eu estou falando, lato sensu, União, Estado, Municípios, né? A obrigação de manter o seu cidadão saudável. Porque a saúde, conforme o artigo 195 da Constituição Federal, é um direito de todos. E desde que seja acessível, né? Então o Estado, a União, o Estado, o município, deve arcar com este acesso à saúde quando o cidadão não puder assim fazer por recursos próprios, né? Mas essa questão, voltando então ao tema, é a questão da informação. Não é só da cultura, né? De saber como, quando e com quem fazer as suas coisas, as coisas da sua vida perante a sociedade, para, obviamente, uma preservação, não só dele, mas também de sua família e da sociedade, enfim. Nossos cidadãos não podem morrer sem acesso à justiça e acesso à medicina, à saúde. Muito bem, nós estamos tendo uma aula, né, doutor Marcos Gauch? Eu acho que sim, Apel, e assim, eu concordo totalmente com isso, e isso mostra para a gente que a solução dos problemas, a gente está falando aqui da saúde, mas como outros problemas sociais que existem, ela não está só nos hospitais ou só nos médicos para uma solução mais ampla e mais completa, como as pessoas precisam e devem ter, né? Ela passa por várias instâncias, né? Primeiro, esse entendimento de que eu gosto muito da palavra, sempre trabalhei desde que eu comecei da dificuldade que eu chamava de acesso mesmo. E eu acho que a gente ainda tem muita dificuldade de acesso, apesar das estruturas existirem, ter uma boa estrutura, os hospitais, os planos de saúde. Não é só pacientes do SUS que têm problemas de acesso à saúde, pacientes que tem dinheiro e que tem plano de saúde também tem dificuldades de acesso às mais variadas, por problemas de rede, de médicos, de especialistas, dos problemas mais variados, né? E essa importância da gente entender que essa relação ela é muito complexa, nos faz voltar ao básico de novo. E na saúde tem uma variável que é fundamental também. O André tocou um pouco nisso, que é a vontade e a decisão do paciente. Sabe, o médico, o juiz, ou seja lá o que for, o político, ele não está acima, às vezes, em algumas situações, da vontade individual. A gente tem que dar informação, tem que conversar com o paciente, ele tem que entender a doença dele, porque eu digo assim, ele precisa participar da decisão, sabe? Não é uma decisão pronta que chegou, olha, vai ter que cortar isso, tirar aquilo, fazer isso. Não, tem opções, tem diferentes culturas, necessidades, momentos, emergências. Então, o paciente precisa muito participar dessas decisões, o que a gente não vê muitas vezes, né? Que as soluções elas são tomadas, todo mundo participa, menos a parte mais interessada que é o próprio cliente, o próprio paciente. Então ele precisa ter acesso até para ele poder colocar as suas reais necessidades, né? A gente tomar decisões por outros é uma coisa bem complexa, sem entender exatamente todo esse contexto. Daí entra muito a minha admiração pelo Caníbal e outros colegas dele que tem essa visão do direito associado muito mais à coisa da pessoa humana, das leis, sabe, da interpretação, do entendimento que isso tudo ocorre num contexto. De outra forma, uma máquina poderia fazer, né? Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona e cada vez mais vai funcionar menos assim. Nós estamos vivendo um momento diferente na sociedade. A pandemia, as pessoas ficaram reclusas, lockdown, fica em casa, a economia a gente vê depois, nós estamos pagando o preço disso agora, né? A cadeia produtiva toda se desconcertou. A indústria fechou. O fornecedor de insumos para a indústria também fechou. E até que isso volte a funcionar alimentando o comércio é uma coisa muito complicada. Os produtos estão rareando, os produtos importados, o problema de logística é muito grande. Nós estamos tendo inflação no mundo inteiro, não é no nosso país, mas nós estamos tendo uma imensidade de gente tentando se aproveitar da boa-fé das pessoas. Da ontem de noite, por causa do jogo do Grêmio, tem um grupo que a gente fica se falando durante o jogo, um grupo de gremistas. Um é o delegado de polícia, vou dizer o nome dele, delegado Luiz Carlos Holcim, lá de Alvorada, que me disse, sempre me chama a atenção para a quantidade de golpes que aumenta assim loucamente. Olha, todas as delegacias de polícia registram, inclusive na delegacia virtual online da Polícia Civil, nossa, um aumento absurdo
de golpe em cima de golpe. É golpe de toda sorte. É golpe de nude. Teve um cidadão em Viamão que se matou. Se matou porque caiu no golpe de uma menininha pedindo uma foto nudes dele, mandou a foto, aí começaram a chantagear ele. Já tinha mandado quase 100 mil reais e se matou. E outros casos horríveis, outros casos... Sabe, esse negócio do Pix, eu ando muito preocupado com o Pix, é uma quadrilha do Pix em São Paulo, sequestra as pessoas, a mão armada, libera o celular, entra no teu celular, toma o teu dinheiro da tua conta, se tiver um aplicativo de banco, toma todo o teu dinheiro. E manda para laranja. Isso aconteceu com uma amiga minha querida, uma diretora de uma operadora de TV, limparam a conta dela. Como buscar a informação correta? Que desafio é esse? Para os veículos de comunicação, para os jornais, para as redes sociais, para que as pessoas caiam menos em golpe. Qual é a sua opinião, desembargador? Eu acho que mais uma vez nós entramos na questão da informação, né? Eu pessoalmente não tenho Pix e não vou ter por enquanto. Inclusive, tive falando com o pessoal dos bancos, né, a respeito da questão da insegurança do Pix. Por quê? Porque alguém te pega num estacionamento, na rua, etc., e manda com que tu faça um depósito na conta X, onde já tem uma outra pessoa esperando, e é feito o depósito, ele liga e diz, olha, já está o depósito aí. Ele vai no banco e tira 2 mil, 3 mil, 4 mil. Agora já estão limitando a R$1.000, pelo que eu vi agora recentemente. Então, é uma situação bastante complicada, mas é uma situação bem moderna, atual, do ponto de vista da informação e até do próprio esquema de informática dos bancos, né, de fazer esse tipo de trabalho, como já tinha anteriormente aqueles bancos totens, né, no supermercado, etc., mas onde alguém também podia, com uma arma, te fazer levar até ali para retirar algum valor. Mas com o Pix a coisa está muito diferente e é muito mais fácil. Então, a segurança que eles estão tentando fazer é limitar o valor da retirada. Mas isso acho que não é suficiente. Não resolve, né? Resolve. Então, acho que é bastante complicado isso aí, tem que se estudar uma maneira de resolver esse problema. Vamos. Só rapidinho, eu acho que, sabe, os desafios eles são interessantes. Fazendo o parâmetro para a área da medicina, a gente enfrenta as mesmas dificuldades. Aí a gente acha que a tecnologia vai resolver tudo, né? Que vai resolver novas tecnologias. E aconteceu com o Pix. O problema não é o Pix, é tudo que está em volta, a nossa realidade social, econômica, porque a ideia é ótima, é boa, facilita a vida das pessoas, mas tem tudo uma coisa por trás. Na medicina, todo dia surgem novas tecnologias, novos tratamentos, novas máquinas, novas coisas, é o mesmo problema. A gente, para utilizar isso com o paciente, oferecer para ele, tem que ter informação, ele tem que entender o risco dessas novas tecnologias serem utilizadas não da melhor forma para o paciente, para as coisas, ela existe da mesma forma. Então esse é um problema da mesma forma de uma solução bem complexa, mas que a gente vai enfrentar cada vez mais. Novas tecnologias para o paciente na área da saúde, novos procedimentos, novos medicamentos, isso é louvável. O problema atualmente é a quantidade de, inclusive, programas de televisão, sites, principalmente no Facebook, anunciando medicamentos para tudo. Medicamentos para tudo. É só entrar no site e digitar o cartão de crédito, medicamento para impotência sexual, medicamento para contra depressão, medicamento para obesidade. Agora, essa semana para cá, mas está direto obesidade. É medicamento para tudo. Para restauração de cartilagem, joelhos e quadris. É impressionante. Eu não vejo quem é que está fiscalizando isso. Não sei porque isso tem que ter uma fiscalização. Um medicamento para estar sendo oferecido, em primeiro lugar, ele tem que ter registro na Anvisa. Mas eles fazem como suplemento vitamínico, entra por outra área. Eu não sei como é que isso funciona. Medicamentos sendo oferecidos para tratar tudo e que não tratam nada, só tomam o dinheiro das pessoas. Optometristas vendendo consulta oftalmológica. Técnico em veterinária receitando medicamento e cuidando de animais como se médico veterinário fosse. Quer dizer, é um momento muito complicado, não lhe parece, desembargador? Eu acho que realmente são os nossos tempos, né? Disso que nós estamos falando aqui e agora, provavelmente aqui no Rio Grande do Sul mesmo, em algumas cidades do interior,
provavelmente uma boa parte disso não aconteça. Porque lá não vai ter ninguém que vai querer tirar dinheiro do Pix. Não vai ter. Eu ainda agora há poucos dias estava lendo no jornal, uma cidade aqui do interior, que faz muitos anos que não tem crimes graves lá, muito menos homicídios, etc. Mas isso é uma questão local, né? Existem outros lugares no mundo todo onde tem mais criminalidade, onde tem mais despreparo. Então, é tudo uma questão de um organismo, né, social, e deve ser analisado sob esse ponto de vista sociológico, para que nós possamos compreender e debelar isso, né? Aí são coisas que dizem respeito à autoridade policial, aos governos, a termos leis, que nós temos leis muito complicadas nesse ponto de vista, né? Os juristas, por exemplo, alemães, quando vêm para cá e veem o nosso direito penal, eles ficam assustados. É porque tem coisas que realmente eles não conseguem nem entender. Eu me lembro que eu sou professor nessas áreas e tal, e eu me lembro que uma vez vieram aqui colegas e tal, e eles não conseguiam entender determinadas coisas e pediam para explicar muitas vezes, porque realmente é muito difícil, até de explicar, porque falta uma certa lógica do razoável para que se consiga entender certas coisas, né? Como são alguns tratamentos, às vezes são indicados uns e outros e tal. Então, acho que essa questão não se resume, mas é de amplo espectro para uma visualização assim, né, com essa dimensão. Nós temos que modificar a nossa sociedade em alguns pontos, sempre, né? Doutor André Rosa, medicamentos sendo vendidos para tudo. Eu estava observando aqui algumas particularidades que o desembargador Caníbal estava comentando sobre dificuldades até, né, no exercício da profissão, né, da magistratura, que tem a ver com o fator humano importante para que as coisas transcorram da melhor forma. Então, assim, trazendo um pouco para o lado da medicina, assim como no exercício da profissão de magistrado tem a lei, que parece, por ser um texto, ser uma coisa simplesmente estanque, né, determinada, específica, simplesmente, né? Na medicina, hoje a gente vive algumas coisas parecidas com a medicina baseada em evidências. As evidências, elas descem para até a atividade médica do dia a dia como uma norma, né? E que, em tese, bastaria ser analisada de uma forma simples, e copiada e reproduzida. Mas as coisas não funcionam exatamente assim, e é por isso que essa análise de contextos, do caso concreto, do caso em particular, ela que vai gerar as melhores decisões, né? Se não atingir perfeição, mas enfim, chegar próximo disso, o mais próximo possível. E a gente discutia muito... Ó, aqui, um avião chega. Bonito o avião, né? Bonito aqui. Bonito aqui. Esse lugar é muito especial, né? E então, assim, a gente vê na atividade cirúrgica, por exemplo, algo um pouco diferente da atividade clínica na medicina, onde as evidências científicas de alto grau, quando elas nos trazem uma informação benéfica, quando a gente vai aplicar terapêutica na área clínica, como, por exemplo, usar um comprimido ou uma injeção, aquele ato terapêutico ele é simples, né? A evidência já nos trouxe que tipo de medicamento tem que usar, então a aplicação da terapêutica, basta engolir o comprimido, a aplicação do tratamento, né? E isso, por vezes, é mais fácil de ser aplicado e a gente consegue gerar o melhor resultado a partir disso. Mas nas áreas cirúrgicas, né, existe, a partir daquele ponto de determinação de qual é o melhor procedimento, a aplicação do procedimento. E isso inicia um processo complexo que ele é também longo, ele é também a ser desenvolvido, é uma terapêutica, por vezes, complexa, e a técnica, então, que vai ser aplicada é um outro mundo dentro disso. E dentro desse mundo, simplesmente as evidências científicas, elas sempre têm valor, mas junta-se a isso a experiência também, não só a evidência. Então, isso ilustra o que eu queria inicialmente dizer, que era esse fator humano dentro do processo, que é importante sempre, né? Muito bem, nós temos 3 minutinhos aqui na belíssima galeteria de Paulo, Boulevard Laçador. O doutor Marcos e eu vimos o avião da Azul decolando aqui, a gente fica encantado de ver essas naves fantásticas. Aqui é um lugar realmente muito especial.
1 minuto para cada um para as despedidas. Começa com o Dr. Marcos Reus. Bom, Apel, essa despedida a gente nunca se despede, né? A gente só diz até logo, né? Até já. E a gente vai se encontrar de novo. Eu quero deixar a palavra mais para eles, agradecer de novo a disposição e a tua participação. Acho que ela é fundamental na discussão desses temas, né? E a gente precisa muito discutir, sim. Eu acho que novos tempos, novas tecnologias, novas discussões, nós precisamos de tudo isso que a gente falou aqui. Sabe, as soluções, elas precisam cada vez mais de um conjunto de conhecimento, de pessoas, a gente dedicar tempo a isso, desenvolver, se prestar a discutir, a interagir, né? Muitas das soluções, eu digo, elas são simples, desde que a gente consiga conversar, se entender, e a gente vai realmente beneficiar muita gente fazendo isso. Meu professor, nesse momento, que não é despedida, obviamente, eu quero deixar consignado algo que me veio à mente agora, que é para induzir e tentar fazer com que se pense a respeito. E eu vou dizer algo que pode parecer chocante, mas que não é. Mas eu vou dizer que todos nós estamos condenados a inovar ou a perecer. Em tudo na vida. Os desafios precisam ser enfrentados e não simplesmente gerenciados da forma que seja mais confortável, porque por vezes para ultrapassar certos problemas, certos limites que vão nos gerar então os benefícios que a sociedade precisa, nós vamos enfrentar desafios que vão ter os seus riscos, os seus perigos, e nós precisamos estar dispostos a esse enfrentamento para evoluir, né, como pessoas e como sociedade. Obrigado. Muito bem, vamos nos despedindo aqui da Galeteria de Paulo, no Boulevard Laçador, onde tivemos a honra de conversar com o desembargador Carlos Roberto Lófego Caníbal, Dr. Marcos Reus, presidente do MedCenter, Associação Corporativa MedCenter, Dr. André Rosa, cirurgião do Hernia Center, lá no MedCenter. Para o consumidor RS, Alexandre Apel. E nosso programa vai ficando por aqui, desejando a todos uma boa e abençoada semana. Lembrando, se você tem dúvidas e reclamações envolvendo as relações de consumo, acesse o portal do Consumidor RS, lá em cima tem um link Plantão do Consumidor. Entra lá, coloca a sua dúvida, a sua reclamação, e a gente responde, orienta, ou até faz uma mediação com o fornecedor reclamado. Esse é um serviço gratuito de utilidade pública do Consumidor RS, graças ao apoio de nossos parceiros apoiadores. Nossos programas e matérias também podem ser assistidos no link TV do portal do consumidorrs.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Guarida é solidária na luta contra o coronavírus e fazemos tudo para você viver melhor. Por isso, em meio à pandemia, temos alguns recursos para levar aquele imóvel tão sonhado até você que está se prevenindo e aderiu ao isolamento social. Você pode visitar o imóvel, assinar um contrato ou tirar dúvidas sobre o que precisar. E o melhor, não precisa sair de casa. Veja como é fácil. Faça todo o caminho de uma visita convencional e conheça as dependências do imóvel que deseja em um tour em vídeo, de até 1 minuto e meio. Você poderá também agendar com o seu corretor uma live de um imóvel específico, a sua escolha, para fazer esse passeio. Segura, rápida e tem a mesma validade da assinatura feita em cartório. Através da assinatura digital, você não precisa ir ao cartório para oficializar a compra do imóvel escolhido. Basta assinar na tela do seu dispositivo móvel o contrato que será enviado por e-mail. As informações são totalmente seguras e criptografadas, com garantia de certificado digital. Seguimos à sua disposição nos meios digitais. Você pode nos chamar no 51-3327-9001, é o nosso telefone WhatsApp, ou poderá fazer uma videochamada com o corretor que agenciou o imóvel que tiver interesse, via WhatsApp, ou ainda através do Fale Conosco no nosso site. São mais de 20 mil imóveis em ofertas e vários prontinhos para receber financiamento bancário. Nosso time está pronto para lhe dar aquele suporte especial, apresentando um imóvel que se encaixa perfeitamente ao seu estilo de vida. Conte conosco, estamos sempre presentes, mesmo não nos encontrando fisicamente. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui
aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. 10 minutos a mais de acréscimo o juiz não vai dar. Mas só com Dura Mais. Com a gasolina Dura Mais da Rodóio, você tem até 10% mais de economia de combustível e ainda polui menos. É tecnologia que faz bem para o seu carro, para o meio ambiente e para o seu bolso. Escolha mais economia e menos poluição. Escolha Dura Mais. Escolha Rodóio. O futuro começa agora. Todos os dias, cerca de 5 bilhões de gigabytes de dados são criados e 6 bilhões de códigos de barras são lidos. A autenticidade na identificação e a qualidade das informações dos produtos são fundamentais para não deixar o mundo parar. Tecnologia cria automação e gera eficiência. Inovação gera produtividade e cria confiança. Compartilhar o conhecimento promove parcerias para mudar o mundo. O futuro é agora. Conheça as academias do SESC. Diversas modalidades para todos os públicos. Musculação, treinamento funcional, pilates, ginástica e muito mais para a sua saúde e bem-estar. E para treinar onde você quiser, ainda temos a academia online. Escolha a academia SESC mais próxima e conheça os planos e condições especiais. Acesse sesc-rs.com.br/academias. SESC, a força do sistema Fê-Comércio ao seu lado. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra.